Olá pessoal, Wavison Bardot aqui, falo aqui da FUSO, nossa Fraternidade Universalista Sagrado Original. E hoje vamos falar sobre a Mãe Divina, essa energia, essa egrégora, essa força tão maravilhosa. Lembrando que esse vídeo ele é principalmente para as pessoas que participarão conosco aqui da nossa cerimônia com as Sagradas Medicinas da Floresta, onde vamos ancorar esta egrégora. E ele pode ser assistido também por qualquer pessoa, a qualquer tempo, que se interesse por esse assunto, que queira ter um pouco mais, né, de informação a respeito disso para somar com o que já se tem. Bom, então indo direto ao ponto, indo direto ao assunto. O que vem a ser então a Mãe Divina, né? Quando a gente pensa sobre isso, a primeira coisa que nos vem à mente, né? Algumas pessoas são devotos de Maria, outras pessoas são devotos de Nossa Senhora, outros de Sarasvati, de Lakshmi, de Parvati, enfim. Por que não dar nome à Mãe Divina? Por que não eh, seriam essas outras mães divinas? Seriam deusas? Seriam entidades? Como a gente classifica tudo isso? É uma dúvida comum e eu pretendo trazer a nossa visão, né, universalista aqui da FUSO para este tema, né, para este assunto. Bom, ao se falar de Mãe Divina, é impossível não levantarmos, né, o aspecto de que, a depender da cultura, com o passar do tempo, a figura divina materna, ela foi principalmente aqui no Ocidente, onde o cristianismo teve grande força, e ainda tem grande força, ela foi deixada de lado, foi de alguma forma diminuída, né? Existem inclusive na Bíblia relatos onde uma rainha, né, uma deusa rainha, era considerado também uma deusa, de povos, era blasfêmia, eram povos separados do povo de Deus. E dentro do cristianismo a gente não tem uma visão, né, não temos uma personagem, uma divindade, uma característica, uma entidade, que se relacione com essa força da Mãe Divina. É claro, uma religião paternalista, né, patriarcal, mas de onde ela tem origem, ali naquele meio, né, no Oriente Médio, muitos aspectos da Mãe Divina eram também cultuados. E respondendo então à primeira pergunta, o que seria a Mãe Divina? Bom, a Mãe Divina é a mãe de todas as mães. Toda entidade, toda deusa, toda, eh, toda mãe que vem em forma de divindade, que vem em forma de divindade, ela representa um dos aspectos da Mãe Divina. Então a Mãe Divina é a mãe das mães. Nós temos dentro dessa visão da Mãe Divina aspectos, por exemplo, geradores, progenitores, como Iemanjá, como Danu, como Ísis, né? Então são aspectos da mãe que dão a vida, como Sarasvati, né? Elas são aspectos da Mãe Divina que geram a vida, que dão a vida. Já temos também aspectos que são aqueles que preservam a vida, aqueles que têm, uma maneira de preservar a vida aqui na matéria mesmo, quando eu digo isso. Como Oxum, né, a deusa da riqueza, nós temos também Lakshmi, que também é a deusa do ouro, da riqueza, nós temos várias deusas, várias entidades femininas que transitam, por esse aspecto de mantenedoras, daquelas que cuidam, né, desse cuidado de mãe. E já temos também aspectos mais aguerridos, ou não só aguerridos, mas que também dão movimento. Nesses aspectos mais aguerridos, ou de movimentação, nós teríamos aí Kali Durga, né? Teríamos também Morrigan, eh, e em um de seus aspectos também teríamos Brigitte, enfim, Freya, Freya, como alguns dizem, né? Ártemis. Então a gente vai ter vários aspectos da Mãe Divina. Em outros que dão movimentos, mas sem ser aguerridos, como Nanã Buruquê, onde se trabalha ali o pós-vida, né? Onde trabalha
essa movimentação energética, ou mesmo ainda dentro dessa matriz, temos o Ya e Yansan, que é aguerrida, que é de movimento, que é de energia. Elas são muito associadas umas com as outras. Então percebam, a gente tem nesses 3 pilares aspectos diferentes da mãe divina. E é claro que existem muitos outros aspectos que vão se relacionar, né, vão se conectar, por exemplo, como eu mesmo citei, Brigitte tem que é uma deusa ali, dos povos celtas, dos povos anglos e dos saxões, transita ali nessa parte do meio da Europa. Teremos um aspecto dela, da deusa, que é a forjadora, né, ela que faz armas, ela que forja do fogo, mas temos também aquela que colhe o grão, que planta, mas também aquela que tece. Então, mesmo dentro de outras visões, nós temos mães em seus vários aspectos. E quando a gente olha e para pelo arquétipo da mãe, a mãe sempre vai ser, composta por esses aspectos. O aspecto que cria, o aspecto que mantém, o aspecto que protege, o aspecto que cuida, o aspecto que ensina. Todas as pessoas nesse mundo vieram de uma mãe. A mãe não é somente aquela que dá a vida, que cuida, que protege, né? Ela é o portal por onde tudo isso acontece. O ventre, o ventre é o grande portal, e às mães foram dado esse poder, essa magia de carregar esse portal. Então, todas as mães são representações da grande mãe, são aspectos, arquétipos da grande mãe. Mesmo aquelas que não são talvez boas mães, também a representam, porque também são aspectos, às vezes aspectos sombrios, né? Como a gente tem na mitologia algumas mães que têm aspectos sombrios, né? Aspectos que trabalham já as sombras. Mas vejam, mesmo aquelas que trabalham sombras são cuidadoras, são aquelas que pastoreiam as sombras, né. Então a Mãe Divina, ela é rica em aspectos. Quando a gente olha para o arquétipo de Maria, por exemplo, ela é a genitora, mas ela é também aquela que educa, e é aquela que não só gera, dá a vida, educa o Cristo, mas aquela que o desperta para o seu ministério. Não sei se todos conhecem a história de quando Maria, sabendo do que Jesus era capaz, o chama e pede ajuda em um determinado evento, né. E ela também tem esse aspecto de despertar, ela como mãe. E aí depois, né, algumas linhas a santificam com isso. Há linhas inclusive que eu acho muitíssimo interessantes, eu gostaria de citar aqui alguém por quem eu nutro grande admiração em grande parte do seu trabalho, que é o Trigueirinho. O Trigueirinho que um grande devoto da Mãe Divina, ou era, né, ele é, ainda eu sei, porque mesmo fora da matéria agora ele continua nos braços da Mãe Divina. Ele dizia, eh e tinha ali, né, seus acessos, esses acessos que ele tinha, eh, às às egrégoras, né, às hierarquias, como ele gostava de chamar, que lhe trazia notícias de que quando, decidiram, né, Jesus vir à Terra, ele precisava de um grande portal, porque era um ser de grande magnitude. E ela se dispôs. E aí há um ponto muito curioso, né, dessa narrativa do Trigueirinho, e que choca algumas pessoas, em que sua egrégora, né, os egrégoras desse arquétipo da Mãe Divina chegaram para ela e falaram: "Mas você vai permitir que isso saia de você?" Vejam, eles estavam falando do Cristo. Então a colocam como algo ainda extremamente acima deste que para nós já é o teto, né, já é a grande o nosso objetivo, o nosso foco, né, que sermos imitadores dessa energia crística, né, de que possamos nos tornar essa centelha divina ativa como ele era, né. Muitos de nós ainda adormecidos ou outros, nessa luta de
de dar ignição nessa centelha, né, para que ela acenda e se torne uma centelha como o próprio Cristo, e já ela, a Mãe Divina, fala: "Não, sem problema, eu vou". E dizem que foi necessária ainda mais energia para se receber, esse aspecto da Mãe Divina, encarnado em matéria, do que para receber o próprio Cristo. É claro que isso, alguns podem, se chocar, outros podem até se permitir, eh, se ofender com isso, né, mas eu não trago isso com esse objetivo, eu trago, muito mais como uma força de reflexão, né, onde a gente percebe, visualiza a Mãe Divina ainda acima, talvez tão acima quanto aquele que é chamado de Pai, como o próprio Cristo o chamava de Pai. Ora, ele estava em uma cultura, paternalista, né, patriarcal, então ele não podia se referir àquele que estava acima como mãe, né, e ele sempre se referia à sua mãe terrena como alguém de grande estirpe também, né, com grande respeito por ela. Então, a Mãe Divina é a mãe de todas as mães, ou seja, ela é em si todas as mães. Cada mãe é um arquétipo, um aspecto da Mãe Divina, né, é uma representação dela. Então, quando a gente ancora aqui essa energia da Mãe Divina, quando a gente invoca essa força da Mãe Divina, o que nós estamos invocando são todos os seus aspectos, todos os seus arquétipos, para nos auxiliar, nos tomar no braço e nos conduzir da maneira que ela achar melhor, da maneira que ela entender que nós precisamos, como os filhos dela que somos, né. Como uma boa mãe, cuida dos seus filhos, como uma boa mãe, acaricia, traz conforto, acolhimento, mas também traz, sem dúvida alguma, disciplina. Qual boa mãe vocês conhecem que nunca disciplinou os seus filhos? Qual boa mãe que nunca puxou a orelha? Qual boa mãe que nunca colocou o filho para executar tarefas para que ele tivesse aprendizados? Qual boa mãe que nunca permitiu que o filho enfrentasse desafios para descobrir sua força? Qual boa mãe que não esteve ali observando enquanto o filho estava se degladiando com a sua própria vontade, com o seu próprio ego, esperneando? Qual boa mãe não ficou olhando enquanto o filho esperneava e fazia aquelas coisas típicas de criança, né, e aguardava que ele se regulasse para que ela se abaixasse, olhasse nos olhos dele, o abraçasse, o acolhesse e dissesse: "É assim, a vida é assim. Vamos aprendendo a nos regular, vamos aprendendo a viver". Então, quando nós invocamos essa energia, essas egrégoras da Mãe Divina, é muito necessário que saibamos também que, apesar, de amorosa, apesar de acolhedora, ela também disciplina, ela também ensina. Quem está acostumado já com as medicinas da floresta, vê na medicina ayahuasca o aspecto de uma mãe, de uma maestra, de uma abuela. Abuela, a avó, é mãe no mínimo 2 vezes, né, que é uma senhora com muita sabedoria que nos acolhe. Veja, quando a gente começa a falar das avós, né, das abuelas, a gente está falando de um aspecto da Mãe Divina que é mãe 2 vezes. Então a Mãe Divina, quantas vezes mãe ela não é? Porque ela também é mãe das avós. É divino, é maravilhoso sabemos que existe, né, essa força, é uma força que nos impulsiona, é uma força que nos abraça, é uma força que nos envolve, é uma força de grande amor, de grande potência, é uma força divina que nos conduz no dia a dia, em todas as fases da nossa vida. Assim como aqui em nossa cultura temos esse aspecto, né, do pai, esse arquétipo do Deus Pai, se pararmos e refletirmos um pouco, poderemos constatar, em vários momentos da nossa vida, que esse pai, na maioria das vezes, foi mais mãe do que pai.
quando a gente pensa nessa analogia, nessa função análoga da mãe, análoga eu digo porque a nossa mãe, ela é análoga à Mãe Divina. Ela nos gera, ela nos dá a vida, ela nos amamenta, ela nos mantém, ela nos educa, ela nos leva adiante, assim como a Mãe Divina. Eu vou trazer uma experiência pessoal, para ilustrar um pouco isso. Quando eu ainda estava na primeira fase da minha vida, eh, pra quem não me conhece, eu tive uma fase muito próxima da espiritualidade, que durou desde a minha infância até o início da minha fase adulta. E aí eu tive um hiato de 10 anos, onde eu me afastei e fui para o extremo oposto. E depois retornei para a espiritualidade. Ainda nessa primeira fase, quando eu ainda estava na igreja, eu tinha o costume de fazer vigílias, de ir para o monte, orar, e fazíamos sessões de orações por muitas horas. E eu tinha um costume, né, de imaginar uma forma, e eu sempre conversava com Cristo, sempre conversava com ele, pedia a intercessão dele, né, com o Pai, e falava o Pai, ele. E uma vez, em um dado momento, depois de muitas horas ali de vigília, eu percebi que aquela forma, né, pensamento que eu criava para me comunicar, ela começou a responder mentalmente. Só que ela começou a tomar uma forma que não era a forma que a minha mente tinha criado, ela tomou uma forma a revelia, ela mesma tomou aquela forma. E aí, de repente, uma voz que não era audível, ela me falou na minha mente, uma voz doce e feminina falava: "E se ele for ela? E se o que você chama de pai for sua mãe?" Eu só lembro até aí, porque nesse exato momento eu fui tomado por um transe muito profundo e um estado de graça e de felicidade tão grande que eu não me lembro do que sucedeu nas horas seguintes. Eu me lembro que eu entrei num estado do que chamam estado de bliss, né, um estado de bênção sem medida. Foi uma experiência incrível e que eu não podia compartilhar com ninguém, já que se eu falasse isso, com certeza seria considerado blasfêmia. Ah, muitos anos depois, quando eu saí desse meu hiato espiritual e voltei, agora já por outras vertentes, eu recebi, né, dos meus amigos espirituais a informação de que todo o cuidado, né, que ela mesma havia me resgatado de toda a lama que eu havia me envolvido e todo o cuidado que eu havia recebido, para entender, para desenvolver a minha vida, a minha missão, tinha sido dado por ela mesma. E em uma dessas oportunidades eu entrei novamente em um transe desse e me vi nos braços dela. Enquanto ela flutuava por cima de um rio, eu me vi como um bebê embalado e amparado, por uma mãe muito grande, né. Eu, na minha estatura normal, era um bebê no colo dela. E ali eu tive um lampejo, né, desse cuidado da Mãe Divina, de o que é estar nos braços da Mãe Divina. Ela, dessa segunda vez, foi um pouco mais severa comigo em alguns aspectos, me chamou a atenção para muita coisa. Mas como eu disse, que mãe não chama a atenção do filho? Que mãe não traz instrução, muitas vezes com um puxão de orelha? Mas mesmo o puxão de orelha de uma mãe é muito mais doce do que a dor que a vida nos causa quando não a ouvimos. E é esse o objetivo que nós temos, sendo devotos da Mãe Divina. Hoje me considero também um devoto, talvez, não tão virtuoso quanto o Trigueirinho, ou talvez não tão virtuoso quanto os mestres que eu tento imitar, né, Shri Ramakrishna, que era um grande devoto da Mãe Divina, Paramahansa Yogananda, que era outro grande devoto da Mãe Divina, que tem histórias maravilhosas, onde ela proveu para ele, várias situações. Não estou nem aos pés da sombra deles, mas me considero um pequeno devoto da Mãe Divina e pretendo, nesse trabalho que faremos aqui, invocando, essa egrégora dela, essa energia, também trazer seu amor, seu amparo e que possamos, cada um de nós, sermos, dentro daquilo que nos cabe, devotos desta grande Mãe, porque dela viemos e para ela estamos retornando. Alguns a passos largos, outros mais devagar, mas todos nós
de alguma forma, estamos retornando para ela, né? Como diria aquela canção, que somos pingo da chuva que cai e flui para esse grande oceano que é a Mãe Divina. Agradeço vocês que ficaram até agora. Espero aqueles que participarão aqui conosco desse trabalho, dessa cerimônia. E espero que todos, de alguma forma, possam ter contato com essa energia incrível e amorosa da nossa Mãe Divina. Até a próxima, pessoal.